Oi, gente! Estamos aqui às 11h03 da noite, tomando café Muito café. para conseguir, né, fazer para vocês aí uma correção especial da prova do Enem. A gente demorou para conseguir as provas, né? A gente já está cansado, já é hora da gente estar dormindo, né? Mas a gente não podia deixar vocês aqui sem alguns comentários sobre a geografia e a. Filosofia e sociologia do Enem. Então, vamos lá, ó. A gente usou o caderno branco, né, que foi o que a gente conseguiu as questões, e a ideia, né, é passar um pouquinho aí sobre as questões, sobre as polêmicas, sobre os temas, né? A gente pegou em específico as questões, né, de humanidades, mas a gente deu uma olhada na prova de linguagens, né, e teve ali bastante questões sobre a questão, né, de gênero, questão que o Michel percebeu ali do futebol, né? Várias questões com. Exatamente. Pelo menos quatro questões, se não me falha a memória, traziam como pano de fundo, como contexto, o futebol, né? Tanto falando de torcidas, da questão da desigualdade, né? Pegando a questão salarial do Neymar e da Marta, enfim, né? Então, apareceu bastante esses assuntos que são populares, né? Que estão na mídia a todo tempo. E bastante questões também sobre tecnologia, o impacto da tecnologia na vida aí das pessoas, né? Então vamos dar uma olhada aí nas questões de humanidades, né? E no caderno branco já aparece aqui uma questão que, se vocês procurarem na internet, olharem aí os gabaritos, né? Vocês vão ver que pelo menos nesse primeiro momento, enquanto ainda não saiu o gabarito oficial, né, a gente encontrou aí duas respostas possíveis, né? Essa é uma questão aí que mostra um mapa do Brasil, né, o traçado de algumas rodovias que cortam o centro-oeste do Brasil, né? Está falando aqui sobre o agronegócio, né? O conjunto representado pelo agronegócio demanda condições específicas que passam a ser exigidas dos territórios, como há uma elevação da formação de fluxos materiais e imateriais, a crescente articulação com as escalas que vão do local ao global terminam por pressionar o Estado a agir visando uma instalação no território de fixos diversos, bem como de uma regulação específica. O mapa e o texto se complementam, indicando, né, que a expansão das rodovias se deu como resposta a quê? Né? Então, ele está falando de agronegócio, os fixos, que são as rodovias, né, construídas no território para responder aí um aumento de fluxos, né? A gente vai ter aqui, né, a letra D falando de alteração, desculpa, a letra A falando de alteração da matriz econômica e a letra D, né, falando de projeção do escoamento produtivo, né? Eu vi as duas respostas em fontes diferentes ali, né? Uma colocando uma ou a outra. Para mim, né, eu ia em projeção do escoamento produtivo, né? Porque está aumentando aqui a produção, né? E você vai de soja, de carne, enfim, né, de produtos aí do agronegócio. Esses produtos eles têm que ser escoados, já que eles se destinam à exportação, mas eu vi alguns lugares colocando a letra A como alteração da matriz econômica, né? Aí a gente teria que pensar na década de 60, década de 70, né? Quando esses espaços aqui do Centro-Oeste eles começam a ser incorporados ao agronegócio, né? Depois a gente vamos esperar aí o gabarito oficial para a gente tirar essa dúvida. Questão 47. Vamos lá, gente. Um dos resquícios franceses na dança são os comandos proferidos pelo marcador da quadrilha. Seu papel é anunciar os próximos passos da coreografia. Coreografia, né, o desenho do movimento. Tá? O abrasileiramento de termos franceses, ou seja, aí você já pode entender que um termo originário da França, ele foi modificado, ele foi
inculturado no Brasil, né? Que é um movimento, né, de mudança social que a gente já estudou em sociologia em algum momento. Deu origem, por exemplo, ao Saruê, né, que é soirée, né, do francês, que é reunião social noturna, ordem para todos se juntarem no centro do salão. A Narrie, né, que é uma expressão também bastante é, usada numa música, inclusive, de Leandro e Leonardo, né? Em toda a festa de São João, a Narrie, de en arrière, né, para trás, e anavan, né, anavan para frente. A característica apresentada dessa manifestação popular resulta no seguinte processo histórico. Então, quando você fala de algo que surgiu numa determinada sociedade, que foi, de alguma forma, trazido e até mesmo modificado dentro de uma outra sociedade, é o que a gente chama de, em sociologia, de movimento exógeno, né? Quando uma mudança, quando alguma coisa vem de fora e acaba influenciando modificações na sociedade que recebe aquela informação, aquela referência, né? Então, a resposta correta, como a gente pôs, é a letra E, né? Apropriação de práticas estrangeiras. Apropriação que pode conter, sem dúvida alguma, alguma modificação, né? Mas é um processo tipicamente analisado pela sociologia, né? Pela antropologia também, tá? Então, apropriação de práticas estrangeiras. E a questão, né, para o leitor atento, ela dá uma pista aqui, ó, abrasileiramento, né? Tá aqui a pista aí para chegar na resposta mais rápido. Questão 48, né? E uma outra questão aí polêmica, né? Questão 48, né? Tem um texto falando, ó, seringueiros amazônicos eram invisíveis no cenário nacional dos anos 70. Começaram a se articular como um movimento agrário no início dos anos 80. É só começar a falar que os cachorros começam a latir, né? E na década seguinte conseguiram reconhecimento nacional, obtendo a implantação das primeiras reservas extrativas após o assassinato de Chico Mendes. Assim, em 20 anos, os camponeses da floresta passaram da invisibilidade à posição de paradigma de desenvolvimento sustentável com participação popular. De acordo com o texto, a visibilidade entre os seringueiros amazônicos foi estabelecida pela relação entre, né? A letra C fala de reivindicação de terra e preservação da mata nativa, né? Lembre-se que a luta do Chico Mendes, né, era por uma reserva extrativista, né, mas onde, por exemplo, para explorar a, a seringueira, né, a árvore tem que estar de pé. Então a ideia não era, né, cortar a árvore. E eu encontrei em alguns lugares, né, alguns autores, professores aí já marcando também a letra D, né, incentivo governamental e conservação de territórios. Como quando aconteceu, né, tudo com o Chico Mendes, isso repercutiu bastante, né? O governo tinha que agir, tinha que mostrar para o mundo que estava fazendo alguma coisa, né? Então houve, né, a criação por parte do Estado de reservas extrativistas, né, que visavam essa conservação ali é, daquelas áreas ali para essas populações tradicionais. É uma outra questão, né? Parece as duas primeiras já de geografia já vem, né, nessa coisa polêmica, né? Vamos aguardar aí e ver, né, para onde que vai o gabarito oficial do Enem. Questão 50. A gente pulou algumas que estavam mais de história, né? Como a gente tá só eu e o Michel aqui de geografia, filosofia e sociologia, aquilo que era muito história, a gente resolveu deixar quieto. Questão 50 fala sobre as cidades de Puebla, no México, e Legazpi,
nas Filipinas não têm quase nada em comum. Estão muito longe uma da outra e são habitadas por povos muito diferentes. O que as une é um trágico detalhe na sua geografia. Elas foram erguidas na vizinhança de alguns dos vulcões mais perigosos do mundo: o mexicano Popocatépetl e o filipino Mayon. Seus habitantes parecem estar prontos para correr a qualquer hora. Eles fazem parte dos 550 milhões de indivíduos que moram em zonas de risco vulcânicos no mundo. Ao contrário do que seria sensato, continuam ali indiferentes ao perigo que os espreita. A característica que justifica isso é solo fértil, né? É só lembrar da nossa terra roxa aqui no estado de São Paulo, né? A terra roxa, ela é um solo formado a partir, né, de rochas vulcânicas, de um derrame vulcânico que aconteceu há muito tempo atrás, e o basalto, né, uma rocha rica em ferro, ele vai se decompondo ali através do intemperismo e vai formando, né, esse solo muito fértil que aqui no Brasil a gente chama de terra roxa. Então, pessoas não vivem perto do vulcão porque elas gostam de morar ali, né, com o risco. Vivem porque ali tem uma condição muito importante que facilita a vida das pessoas, a presença humana. Questão 51. Vamos lá, gente. Ao abrigo do teto, sua jornada de fé começava na sala de jantar. Na pequena célula cristã dividia-se a refeição e durante elas os crentes conversavam, rezavam e liam cartas de correligionários residentes em locais diferentes do Império Romano, século II da era cristã. Esse ambiente garantia peculiar apoio emocional às experiências intensamente individuais que abrigava. Para vocês que participaram das nossas aulas de Vaticano, né, minha, do JP e da Marisa, vocês vão se lembrar que a gente falou um pouco da origem e da formação da igreja cristã, e a igreja ela só pôde ter culto permitido com o Édito de Milão de Constantino, né, em 313. Então, o século II da era cristã não era um século em que a igreja podia manifestar livremente seu culto. Portanto, os cultos eram nas casas, casas e catacumbas, né? Ou seja, lugares isolados. E ali ele descreve a cena de um encontro de cristãos na casa de uma família em que eles tinham contatos com as experiências que eram relatadas. E aí a pergunta, né, o enunciado da pergunta, o motivo que explica a ambientação da prática descrita era precisamente a decisão política que censurava as manifestações públicas dessa doutrina, que na época era dissidente. É bom lembrar que o Império Romano dessa época, né, apesar de se chamar era cristã, mas o Império Romano ainda era politeísta, né? Só a partir do século IV e V é que o cristianismo se tornará a religião oficial do Império, tá? É isso aí. Vamos lá, gente. Questão 52, né? Colisão entre uma placa continental e uma placa oceânica, né? Falou de placas tectônicas se chocando, né? O que acontece quando placas tectônicas se chocam? Uma placa se choca com a outra, né? Ou uma vai por cima da outra, mas de qualquer forma isso vai formar o que a gente chama de dobramentos modernos, grandes cadeias de montanhas, né? Como a Cordilheira dos Andes, né? Formada ali pelo encontro da placa de Nazca, né? E a placa sul-americana. Então, né? A questão era bem óbvia aí, né? Quem assistiu, prestou atenção nas aulas de geologia, consegue responder com uma certa facilidade. Questão 54 dos direitos do homem e do cidadão. Galera, essa questão também é de história, mas é uma questão bastante interdisciplinar, né? Porque nós trabalhamos isso nas nossas aulas, quando eu trabalhei com vocês modernidade, né? Antes da gente entrar em Kant, né? A gente falou de Montesquieu, falou de Voltaire, etc. E deu todo esse contexto da Revolução Francesa, né? Então, nesse trecho diz o seguinte: os representantes do povo francês
tendo em vista que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos males públicos e da corrupção dos governos, resolveram declarar solenemente os direitos naturais, certo? Ou seja, todo homem tem direitos assegurados pela sua própria natureza, não por um governo necessariamente que coloque isso, né? Que institua isso. Ou seja, quem era a classe que motivou esse tipo de valor, né? Foi a burguesia, certo? Então, esse momento da história é chamado Revoluções Burguesas, exatamente porque ele descreve uma série de movimentos que tinham como base aquilo que a gente chamou de justnaturalismo, né? Ou seja, a construção de um direito, né, de uma legalidade com base nos chamados direitos naturais, que é aqueles que já nascem conosco, não precisam ser concedidos por nenhum tipo de governo, tá? E aí são sedimentados numa Constituição. E aí a questão vai falar do documento, que é elaborado no contexto da Revolução Francesa, reflete uma profunda mudança social ao estabelecer o quê? Ao estabelecer a paridade do tratamento jurídico. Quer dizer, a partir daquele momento, todos são iguais. Lembrem dos famosos lemas, né, da Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade. Quer dizer, todos têm o mesmo direito, o mesmo dever. Todos são considerados portadores, pela sua própria natureza, de igualdade, certo? Então também é uma questão relativamente tranquila de ser feita, né? Vamos lá para a próxima. Os cachorros estão aqui querendo participar da aula, né? Exatamente. Ó, mas essa eu acho que é sua, hein, Michel? Na Grécia, grego é com você. Bom, essa também, né, gente? Nós falamos disso 200 milhões de vezes, todo mundo, né? Eu, JP, Zelito, todo mundo. Ó, na Grécia, o conceito de povo abrange tão somente aqueles indivíduos considerados cidadãos. Lembra que a gente falava bastante, né? Na Grécia, quem era cidadão? Sobretudo em Atenas, que era o principal modelo de polis, né? Homem grego livre, né? Assim é possível perceber que o conceito de povo era muito restritivo. Mesmo tendo isso em conta, a forma democrática vivenciada e experimentada pelos gregos atenienses dos séculos IV e V a.C., pode ser caracterizada fundamentalmente como direta. E por que que era direta? Porque os próprios cidadãos participavam das ágoras, que eram aqueles espaços de deliberação, onde eles iam lá para discutir os assuntos importantes da cidade. Eles podiam participar, podiam falar e também poderiam votar. Portanto, eles poderiam participar do poder político. Por isso era uma democracia. Então, a questão pergunta que essa emergência ela ela promoveu o quê? Né? Quando surge essa democracia, promoveu, letra E, participação no exercício do poder. Quer dizer, o poder que era concentrado nos grupos patriarcais, porque ainda não havia uma lei, não havia um governo impessoal, né, que não estivesse fixado numa pessoa, num chefe, mas nas leis, né? E a partir desse momento, o povo, os cidadãos livres puderam participar das decisões da cidade. Então, alternativa E. Questão 56 e mais uma polêmica. São 5 as polêmicas. Questão 56, né, diz o seguinte: a Divisão Internacional do Trabalho, né, a DIT, velha conhecida aí das aulas de geografia, significa que alguns países se especializam em ganhar e outros em perder. Nossa comarca no mundo, que hoje chamamos América Latina, foi precoce. Especializou-se em perder desde os remotos tempos em que os europeus do Renascimento se aventuraram pelos mares e lhe cravaram os dentes na garganta. Passaram-se os séculos e a América Latina aprimorou as suas funções, né? Segundo o texto, ela aprimorou aí sua função de perder.
né? Pelo menos foi isso que eu entendi nessa primeira leitura. Escrito na década de 70, o texto considera a participação da América Latina na divisão internacional do trabalho marcada pela, né? Eu vi alguns lugares, né, colocando letra B, superação paulatina do caráter agroexportador, e a letra C, né, a apropriação imperialista dos seus recursos territoriais. Eu entendi, né, que a América Latina se especializou ali em perder, né? E se a gente pensar que hoje os países da América Latina são grandes exportadores de commodities, né? No caso, por exemplo, o Brasil é um grande exportador de ferro, vários minerais aí, petróleo bruto, tem a Venezuela exportadora de petróleo, tem o Chile exportador de cobre. Eu entenderia, né, que a letra C ela está correta, né? Mas eu vi em alguns lugares marcando a letra B, talvez, né, por uma questão aqui da década de 70, quando a América Latina, alguns países da América Latina passam, né, pelo início aí, início não, né, mas pela consolidação do seu desenvolvimento industrial, né? Então, mas eu entendo que é a letra C, tá bom? Mas vamos aguardar também. Próxima questão. Questão 57. Esse fazia tempo que não aparecia, né? Nem Fazia. os vestibulares, no Enem. Gente, sexto rei sumério, governante entre os séculos 18 e 17 a.C., e nascido em Babel, Hammurabi, né, pronúncia em babilônico, foi o fundador do primeiro império babilônico, correspondente ao atual Iraque, unificando amplamente o mundo mesopotâmico, unindo os semitas e os sumérios e levando a Babilônia ao máximo esplendor. O nome de Hammurabi permanece indissociavelmente ligado ao código jurídico tido como o mais remoto já descoberto, o Código de Hammurabi. O legislador babilônico consolidou a tradição jurídica, harmonizou os costumes e entendeu o direito e a lei a todos os súditos. Estendeu, perdão, o direito e a lei a todos os súditos. Nesse contexto de organização da vida social, as leis contidas no código citado tinham o sentido do quê? Gente, um código moral, né, um código legal, ele tem como função garantir uma certa ordem. É, é, os, 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 os códigos, né, eles sempre prescrevem uma norma, né, uma norma de comportamento. Quer dizer, transgredir a norma, ela requer algum tipo de punição ou correção, né? A gente pode usar esse termo também, tá? Mas é óbvio que nesse primeiro código você tinha a, 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 a colocação, já que houve, né, uma grande união, né, uma grande aproximação de povos, né? Você tinha um código que dava a todas essas pessoas, né, a todos esses povos, uma certa responsabilidade de uns perante outros. Por isso que é a B, se tipifica regras aos atos dignos de punição, certo? É, ou seja, se você lembrar daquela famosa lei de Talião, por exemplo, né? Também muito conhecida, olho por olho, dente por dente, né? É uma lei que prescreve que quando você causa um prejuízo, você deve ressarcir a sua vítima com a mesma, com a mesma dose, digamos assim, de perda, né? Então, se eu fui lá, roubei um tênis, eu tenho que devolver um tênis. Então, esses códigos, eles vieram trazer isso bem descrito e bem fixado, aquilo que poderia acontecer caso houvesse, né, uma transgressão, ok? E quem prestou atenção aí no texto, né, harmonizou os costumes e estendeu o direito e a lei, né, a todos os súditos, né? E como ele fez isso, tipificando, esclarecendo ali, regulando, né, fazendo as leis acessíveis aí a todos. Questão 58. Acho que era sua também, né? Nossa,
Pode ser, é verdade. Essa é. Filosofia está com tudo. Pois é. Desde o mundo antigo e sua filosofia, que o trabalho tem sido compreendido como expressão de vida e degradação, criação e infelicidade, atividade vital e escravidão, felicidade social e servidão, trabalho e fadiga. Olha só, só um detalhe, para quem acompanhou nossas aulas de revisão, quinta e sexta-feira, nós falamos muito desse tema. Na modernidade, sob o comando do mundo da mercadoria e do dinheiro, já num contexto que vai formando o capitalismo, né? A prevalência do negócio, negar o ócio, nós falamos até dessa expressão, hein, Jota? Sim, Veio sepultar o império do repouso, da folga e da preguiça, criando uma ética positiva do trabalho. Gente, ética positiva quer dizer, é a ideia de uma ética voltada para a ação, quer dizer, qual é o benefício de uma determinada ação, qual é o autor que nós estudamos, depois que nós falamos de Karl Marx, que trabalhava essa questão. Max Weber, né? Um dos pais da sociologia moderna, né? E olha só o que diz o enunciado: o processo de ressignificação do trabalho nas sociedades modernas teve início a partir do surgimento de uma nova mentalidade, influenciada por o quê? Vocês se lembram do Weber, né? Nós estudamos o livro dele que se chama A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Lembra que nós falamos que havia uma racionalização do trabalho e, ao mesmo tempo, um ethos racional, ou seja, o costume racional alinhado ao desenvolvimento do trabalho racionalmente organizado, o trabalho industrial. E lembre-se que a ideia era o quê? Né? Que o trabalho ele deveria ser visto como uma bênção e que o ganho que o trabalho fornecia como uma espécie de recompensa pela sua boa conduta, de poupar dinheiro, de não desperdiçar e de se esforçar. Ou seja, se tivessem lembrado de Weber, obviamente a resposta B já estaria no ato na sua cabeça. Reforma protestante, que expressou a importância das atividades laborais e trabalho nesse mundo secularizado, tá? Então, isso bastante ligado aí ao que a gente falou, sobretudo de Max Weber, ok? questão 59. É difícil imaginar que nos anos 90, num país com setores da população na pobreza absoluta e sem uma rede de benefícios sociais em que se apoiar, um governo possa abandonar o papel de promotor de programas de geração de emprego e de assistência social, de desenvolvimento da infraestrutura e de promoção das regiões excluídas, na expectativa de que o mercado venha algum dia a dar uma resposta adequada a tudo isso. Nesse contexto, a criticada postura dos governos frente à situação do país coincidiu com a priorização de quais medidas, né? Então, década de 90, né, é um momento ali de reestruturação do país e essa reestruturação vem acompanhada, né, principalmente com as privatizações, né? Governo Fernando Henrique ali privatizou Vale, privatizou telefonia, privatizou vários bancos públicos, né? Companhia Siderúrgica Nacional, um monte de coisa ali foi privatizada, né? Ao longo da década de 90 e aí o governo, né, que antes induzia desenvolvimento, gerava emprego, né, ele sai desse setor, né? Então é a letra E, reforma das políticas macroeconômicas e dos mecanismos de controle inflacionário, né? Lembra? Plano Real, o grande plano econômico ali da década de 90, mais precisamente no ano de 1994. Tá? Então, letra E de elefante. Questão 60. Tem aqui uma imagem, né, da marginal Tietê. Então, texto 1 é a imagem. E texto 2, né? Rio Tietê está morto. Ao menos uma parte dele, 137 quilômetros, para ser mais preciso. Uma pesquisa da Fundação SOS Mata Atlântica mostra que em 2016 o trecho do rio com qualidade da água classificada como ruim ou péssima começa em Itaquaquecetuba, passa por toda a região metropolitana de São Paulo
e chega até Cabreúva, no interior de São Paulo. Nesse trecho, a água não tem oxigênio suficiente para abrigar vida. Considerando a análise dos textos, a condição atual desse rio tem a ver, né, tem como origem aquilo que está na letra C, né, o que causa a poluição do rio. Ele recebe dejetos, ele recebe água servida, ele recebe esgoto aos montes ali, principalmente na Grande São Paulo, onde, né, ainda tem muitas casas sem coleta adequada de esgoto e esse esgoto vai parar no rio e contamina, né? É interessante lembrar que até pouco tempo esse nível, né, de poluição ele chegava bem no interior paulista, né? Depois ele recuou até Salto, que é a minha cidade aqui, e hoje já está em Cabreúva. Então eles estão tratando ali, né? Tá se fazendo alguma coisa, né? Talvez não na velocidade que o rio precisa, né? Porque desde que eu era criança eu ouço falar de vamos despoluir o Tietê e dão uma data ali, isso não aconteceu até hoje, né? Quando eu era criança, na escola eu fazia desenhinhos do Rio Tietê limpo e tudo mais. Mas, né, é a letra C aí, recepção da densa carga de dejetos. Questão 61, falando do Adão. Gente, e falando de David Hume, hein? Olha, nós falamos muito quando trabalhamos Kant, naquela revisão de terça-feira, para quem participou comigo, eu também falei, mas era só vocês lembrarem, porque sempre cai uma questão de teoria do conhecimento, é incrível. E era só vocês lembrarem racionalismo e empirismo, sobretudo, que são as duas tendências majoritárias. Então, tem um texto do Hume que diz o seguinte: Adão, ainda que supuséssemos que suas faculdades racionais fossem inteiramente perfeitas desde o início, não poderia ter inferido da fluidez e transparência da água que ela o sufocaria, nem da luminosidade e calor do fogo que este poderia consumi-lo. O que ele está falando? Eu não sei que a água me afoga, a não ser que eu pule numa piscina e não nade, que nem eu, quando era pequeno, 5 anos, eu me afoguei na piscina do SESI. Então aí eu descobri que a água afoga, da pior maneira possível. Ou fogo, né? Tocar no fogo, você vai perceber, né, o estrago na sua própria pele. Nenhum objeto jamais revela pelas qualidades que aparecem aos sentidos, nem as causas que o produziram, nem os efeitos que dele provirão. E tampouco nossa razão é capaz de extrair, sem o auxílio da experiência, né, trecho importantíssimo, qualquer conclusão referente à existência efetiva de coisas e questões de fato. Então, o que o Hume está falando? A experiência ela fornece para nós os dados, a matéria, através do qual a razão vai raciocinar posteriormente, tá? Aí vem a pergunta, segundo o autor, qual é a origem do conhecimento humano? Resposta D, a vivência dos fenômenos do mundo. Fenômenos, né? Aquilo que está acontecendo, né? E que nos afeta, certo? Então, questão básica de teoria do conhecimento. E aí, mais uma encrenca. Questão 62 aí da prova branca, né? Tem aí dois textos, né? Texto 1, falando, os dois, né? Falando da questão da, do Rio Doce, da tragédia aí de Mariana, né? O primeiro texto diz o seguinte: o aumento de casos suspeitos de febre amarela em Minas pode estar relacionado à tragédia de Mariana em 2015, segundo a bióloga da Fiocruz, Márcia Chame. A hipótese tem como ponto de partida a localização das cidades mineiras que identificaram até o momento casos de pacientes com sintomas da doença. Grande parte está na região próxima do Rio Doce, afetado pelo rompimento da barragem de Fundão em novembro de 2015. E texto 2, né? Por outro lado, Sérvio Ribeiro considera remota a possibilidade de influência da tragédia de Mariana nesse surto de febre amarela em Minas Gerais. Febre amarela é uma doença de interior de floresta. O mosquito que a transmite põe ovos em cavidades de árvores e em bromélias.
é um mosquito da estrutura da floresta. Ele não se relaciona muito com grandes corpos d'água e com rios. As cidades afetadas pela doença estão em uma região onde os rejeitos não chegaram com força para derrubar a floresta. Sobre a tragédia de Mariana, os textos apresentam divergência quanto a quê, né? Assim, num primeiro momento, né, os dois textos eles estão falando da febre amarela, então seria natural a gente olhar aqui, né, aparecimento de enfermidade endêmica, né? Endêmico é aquilo que acontece ou que é típico de um lugar específico, né? E a letra B, que também eu encontrei em alguns lugares marcados, fala em identificação da área afetada, né? Porque aqui diz que afeta tudo, né? E aqui diz que o lugar onde houve desastre não afetou propriamente aí a floresta, né? É uma questão que eu vi as duas respostas e eu parei bastante aqui para pensar, né? Por mim, eu marcaria aqui a letra D, né? Aparecimento da enfermidade, né? A questão do endêmico me deixa um pouquinho confuso, né? Porque febre amarela aparece em quase todo o país, né? Enfim, né? Ela não é específica de um ponto, né? Localizado no país. Mas, né? Vamos mais uma vez aguardar o gabarito. Próxima questão. 63. Afirmar que a cartografia da época moderna integrou o processo de invenção da América por parte dos europeus significa que os conhecimentos dos ameríndios sobre o território foram ignorados pela cartografia europeia, ou que eles foram privados da sua representação territorial e da autoridade que seus conhecimentos tinham sobre o espaço. Na análise contida no texto, a representação cartográfica da América, né, foi marcada pela afirmação das formas de dominação, né? Os caras que vieram aqui, né, não deram a mínima ali, né, pelos conhecimentos dos índios, né? Enfim, né, trouxeram ali uma representação de mundo que era bem típica da Europa, né? Então, letra C, né? Afirmação das formas de dominação, né? Aqui, ó, ameríndios foram ignorados pela cartografia europeia. Na verdade, não é uma questão de geografia, né? Aqui é mera interpretação de texto, tá? Questão 64. A principal característica da situação social dos anglo-americanos seu caráter eminentemente democrático. Eu acho que essa é uma questão para o Michel. Vamos lá, gente. O texto do Tocqueville, né? Alexis de Tocqueville, Democracia da América. Afirmei anteriormente que reinava uma igualdade muito grande entre os emigrantes que foram se estabelecer na Nova Inglaterra. Para isso, contribuiu a influência das leis de sucessão. Estabelecidas de uma maneira, as leis de sucessão reúnem, concentram e agrupam em um só a propriedade e o poder. Estabelecidas por outros princípios, produzem o oposto, dividem, partilham e disseminam os bens e o poder. Então, o Tocqueville ele está falando de como ele enxergou a América, né, hoje chamado Estados Unidos da América, quando ele foi até lá, né, conhecer. E o importante nessa questão é você ver a questão que as leis foram estabelecidas, concentram e agrupam em um só a propriedade e o poder. Aí a gente se lembra, né, que a propriedade ela nasce no discurso de John Locke, sobretudo, né, isso na parte da filosofia, né, mas é uma reivindicação de toda a classe burguesa, né, é em torno da propriedade que se dá, da propriedade privada, que se dá o exercício do poder político para a burguesia, né, em torno do bem econômico que se constrói
o exercício da política e do poder. Portanto, é a letra B de bola, consolidação dos valores burgueses, ou seja, através da lei, né, das leis de sucessão, como o Tocqueville menciona, se consolida esses princípios em torno da propriedade e da organização do poder para garantir aos indivíduos a propriedade, certo? Próxima. Mais uma de filosofia. O bom e velho Aristóteles, a boa e velha política. Esse texto caiu 200 milhões de vezes em vários vestibulares, né? Mas por isso que a gente sempre insiste em voltar, né, a esses temas, né? Porque eles são recorrentes. E aí ele vai falar na política o seguinte: vemos que toda cidade é uma espécie de comunidade e toda comunidade se forma com vistas a algum bem, pois todas as ações de todos os homens são praticadas com vistas ao que lhe parece um bem. Gente, nós falamos muito disso. Primeiro ano eu falei, segundo ano eu falei, e depois a gente falou também quando discutiu Nietzsche e outros autores. A ideia de finalidade. Os gregos, né, Platão e Aristóteles, eles entendiam haver finalidade. Lembra que o Aristóteles falava causa final, né? O porquê existe alguma coisa, né? E o Aristóteles está dizendo o seguinte: todos os indivíduos buscam algo que lhes parece bom. Portanto, a cidade também busca algum tipo de bem maior. Que bem era esse? A eudaimonia, que a gente traduz por felicidade, certo? Se todas as comunidades visam algum bem, é evidente que a mais importante de todas elas, e que inclui todas as outras, tem mais que todas este objetivo e visa o mais importante de todos os bens, né? Precisamos de vários bens, né? Água, nós, JP, eu agora, café, né? Que a Sim. gente falou no início desses comentários. Enfim, vários bens nós precisamos, porém, há um bem maior de todos, que é sermos felizes. Então, no fragmento, Aristóteles promove uma reflexão que associa dois elementos essenciais à discussão sobre a vida em comunidade, a saber, ética e política. Ética, que determina as ações dos indivíduos, né? As suas escolhas em vista daquilo que eles entendem que irá os satisfazer na vida. E política, porque o bem comum de todas as pessoas é a felicidade geral, o maior de todos os bens. Eudaimonia é o nome em grego que a gente traduz por felicidade, certo? Vamos lá para a próxima. Questão 66 da prova branca. Toyotismo, né? Fordismo, Toyotismo, esses sistemas de produção, eles sempre aparecem, né? No caso aí, Toyotismo, a partir de 1970, teve grande impacto no mundo ocidental, quando se mostrou para os países avançados como uma opção possível para a superação de uma crise de acumulação. A característica organizacional do modelo em questão, requerida no contexto de crise, foi o quê? Né? Lembre-se que o toyotismo ele usa algumas tecnologias da informação, a evolução, né, na organização dos transportes, para organizar essa relação entre produção e demanda, né? As empresas que usam o toyotismo, né, elas não vão ter aí grandes estoques de peças de matéria-prima, né? E elas vão fazer a produção de acordo ali com a demanda, né? Isso evita que dinheiro fique parado, dinheiro se perca ali nos estoques, tá? Então, letra C, cebola. Questão 67. Essa questão ela trouxe, né, para mim e para o Michel um fato novo, né? Para gente que não é da história, né? Eu nunca tinha ouvido falar sobre presença de chineses em Cuba, no Peru, né? Eu achei bem legal aí esse assunto. O fenômeno histórico conhecido como tráfico de coles esteve associado diretamente ao período que vai do final da década de 1840
até o ano de 1874, quando milhares de chineses foram encaminhados principalmente para Cuba e Peru, e muitos dos abusos no recrutamento de mão de obra foram identificados. O tráfico de coles, ou em outros termos, o transporte por meio coativos de mão de obra de um lugar para outro, foi comparado ao tráfico africano de escravos por muitos periodistas e analistas do século XIX. Então a gente está falando de dois grupos aí de pessoas de lugares diferentes, mas que tiveram uma espécie de migração forçada para servirem aí como trabalhadores, né? Então essa comparação foi possível em razão de qual característica, né? Se os caras estavam indo, né, sendo forçados, a que faz mais sentido aqui é a letra D de dado, controle opressivo da vida dos indivíduos. Sim, foi surpreendente mesmo. Foi um assunto que nos chamou a atenção. Vamos para o próximo. Ó, questão aqui, né? Para quem assistiu aula, né, é um assunto que eu falo bastante, eu adoro essa parte de geologia, né? Vocês estão vendo aí o mapa, os alunos conhecem esse lugar, pelo menos meus alunos conhecem, né? O Vale do Grande Rift, né? Eu falo bastante dele, né? Aquela região da África que está se separando, né? Se você lembra do nome Vale do Grande Rift, você já sabe aí qual que é a resposta correta, né? Letra B, quifitamento da crosta terrestre, né? Então a gente está num lugar ali onde placas tectônicas estão se separando, né? Notem que a segunda questão aí do Enem sobre esse tema aí de geologia, né? Teve uma sobre choque de placas tectônicas e essa sobre rifitamento ou separação de placas tectônicas. É interessante lembrar, né, que o Vale do Grande Rift é muito importante aí para a humanidade, né? Os hominídeos eles vão surgir aqui no Vale do Grande Rift. Questão 69. Acho que é uma questão de filosofia, Michel. Vamos lá, gente. Texto aí da Mary Del Priore, né, que é uma historiadora. A reabilitação da biografia histórica ingressou às aquisições da história social e cultural, integrou as aquisições, oferecendo aos diferentes atores históricos uma importância diferenciada, distinta, individual. Mas não se trata mais de fazer simplesmente a história dos grandes nomes em formato agiográfico, quase uma vida de santo, né? A agiografia é o desenho, né? O estudo dos santos, né? Sem problemas, sem máculas, mas de examinar os atores ou o ator célebres ou não como testemunhas, como reflexos, como reveladores de uma época. Então, sociologicamente, isso nunca poderia ter sido dissociado, mas foi já quando você mitifica, por exemplo, uma figura histórica, conta uma história com base na exaltação de uma figura, né? E aí o que ela está falando é que a historiografia, ela passou a considerar o contexto de vida dessa figura e como que essa figura refletiu, pensou o seu contexto de vida e ao mesmo tempo também como o comportamento dessa pessoa não expressou aquele modo de vida social, tá? Então por isso que na questão, de acordo com o texto, novos estudos têm valorizado a história do indivíduo por se constituir como possibilidade de acesso ao cotidiano das comunidades, letra D. Ou seja, quando você estuda um determinado indivíduo, né, um político, um pensador, um filósofo, por exemplo, você também pensa toda a realidade no qual ele estava imerso e como que ele também pode ter reproduzido valores daquela mesma comunidade da qual ele fez parte, certo? Então é isso aí, letra D de dado. Questão 70. Eu acho que é a sua também, Michel. Acho que sim, né? Mas vamos So- lá, nós dois. Vamos lá. Depois deixa eu ler para você Então vai lá, descansar por um pouco. favor. A sociedade, como um sistema justo de cooperação social, consiste em uma das ideias familiares fundamentais, que dá estrutura e organização à justiça como equidade.
né? Lembra de equação, de equador, de igual ali, né? A cooperação social guia-se por regras e procedimentos publicamente reconhecidos e aceitos por aqueles que cooperam como sendo apropriados para regular a sua conduta. Disse que a cooperação é justa, porque seus termos são tais que todos os participantes podem razoavelmente aceitar, desde que todos os demais também o aceitem. No contexto do pensamento político, a ideia apresentada mostra-se consoante o a que. Gente, quanto nós falamos, né, em todas as nossas aulas e todos os nossos cursos sobre contrato social, né? E olha, o texto ele entende, né, ele traz esse dado, né, a partir de alguns exemplos, né? Por exemplo, guia-se por regras e procedimentos publicamente reconhecidos e aceitos por aqueles que cooperam, ou seja, por aqueles que são membros desta mesma sociedade. A cooperação é justa porque os termos envolvem todos os participantes que podem razoavelmente aceitar desde que todos os demais também o aceitem. Contrato, né, gente? Ou seja, onde todas as partes firmam o mesmo acordo. Portanto, letra E, entendimento do contratualismo moderno, né? Porque nós estamos falando daquele que vem surgindo mais próximo a nós, né? Que inclui um sistema também de justiça social de algum modo. Próxima. Questão 72. Embora inegáveis os benefícios que ambas as economias têm auferido do intercâmbio comercial, o Brasil tem reiterado seu objetivo de desenvolver com a China uma relação comercial menos assimétrica. Os números revelam com clareza a assimetria. As exportações brasileiras de produtos básicos, especialmente soja, minério de ferro, petróleo, compõem, dependendo do ano, algo entre 75% e 80% da pauta, ao passo que as importações brasileiras consistem aproximadamente em 95% de produtos industrializados chineses, que vão desde os mais variados bens de consumo até máquinas e equipamentos de alto valor. Uma ação estatal de longo prazo capaz de reduzir a assimetria na balança comercial brasileira, conforme o exposto no texto, é: gente, nós vendemos coisas baratas, né? A gente vende muito, mas de coisa que não vale quase que nada. Então, qual que é a estratégia? Aumentar o valor dos produtos, né? E o que faz com que a gente consiga vender coisas mais caras, né? É desenvolver aí ciência, desenvolver tecnologia, desenvolver indústria, o que vai agregar valor, né? Por exemplo, a gente é um grande exportador de minério de ferro, né? Mas quando a gente compra um carro importado feito com minério de ferro, às vezes a gente precisa vender toneladas e toneladas de ferro para poder pagar um único veículo, né? Então, agregar valor, né, através aí da ciência, da tecnologia, de fazer coisas mais caras, é o caminho, né, para o desenvolvimento. Letra D de dado. Questão 73. As estatísticas mais recentes do Brasil rural revelam um paradoxo que interessa a toda a sociedade. O emprego de natureza agrícola definha em praticamente todo o país, mas a população residente no campo voltou a crescer, ou pelo menos parou de cair. Esses sinais trocados sugerem que a dinâmica agrícola, embora fundamental, já não determina sozinha os rumos da demografia no campo. Esse novo cenário é explicado em parte pelo incremento do emprego não agrícola no campo. Ao mesmo tempo, aumentou a massa de desempregados inativos e aposentados que mantêm residência rural. Sobre o espaço brasileiro, o texto apresenta argumentos que refletem, né, o que está na letra A. Né? Ele fala aí, ó,
emprego não agrícola no campo, né? Incremento, aumento do emprego não agrícola no campo. Então, hoje a gente tem outras atividades além do trabalho rural, né, que faz com que as pessoas vivam no campo, ou nesse espaço que a gente chama de rural, turismo, por exemplo. Tá? Então, letra A. Questão 74. Acho que é a última das questões aí polêmicas ou controversas, né? Nas últimas décadas, uma acentuada feminização no mundo do trabalho vem ocorrendo. Se a participação masculina pouco cresceu no período pós-70, a intensificação da inserção das mulheres foi o traço marcante. Entretanto, essa presença feminina se dá mais no espaço dos empregos precários, onde a exploração em grande medida se encontra mais acentuada. A transformação descrita no texto tem sido insuficiente para o estabelecimento de uma condição de igualdade de oportunidade em virtude do quê? Então, né, olhando aí nas alternativas, a letra A e a letra B, né, elas geraram aí alguma polêmica entre os professores aí de geografia, os corretores, né? Então a letra A fala em estagnação de direitos adquiridos e anacronismo da legislação vigente, e a letra B fala manutenção do status quo gerencial e padrões de socialização familiar. A letra B, na primeira parte, ela faz bastante sentido, né? Porque se a gente pensar os cargos de gerência, de administração, estão concentrados aí na mão de homens, né? Mas a segunda parte, né, padrões de socialização familiar, aí a gente tem que pensar um pouquinho, né, no que ele está querendo dizer com isso. Né? Porque se a gente pensar que dentro do ambiente doméstico, né, as mulheres ainda continuam tendo dupla jornada, estaria correta a questão, tá? Mas se a gente pensar que hoje cada vez mais grande aí o número de famílias aí uniparentais, né, onde tem ali a mulher cuidando dos filhos, a mulher cuidando de alguém mais idoso da família e enfim, né, sustentando todo mundo, aí é um pouquinho diferente, né? A gente já vai para um outro caminho. E no caso da letra A, quando diz aí, ó, estagnação de direitos adquiridos e anacronismo da legislação vigente. Principalmente a Constituição de 88, ela trouxe, né, vários ganhos aí em termos de igualdade de gênero, mas o reflexo disso no cotidiano, ele ainda é pequeno, né? Se a gente for pensar, diferenças salariais entre homens e mulheres que fazem a mesma coisa, né, se tornaram, continuam acontecendo, né? Não vou falar que se tornaram grandes, mas homem continua ganhando mais do que mulher fazendo as mesmas funções. Meu cachorro ficou atacado de novo, né? Mas eu acho que vocês estão conseguindo ouvir. Próxima. Questão 75. A propriedade compreende em seu conteúdo e alcance, além do tradicional direito de uso, gozo e disposição por parte do seu titular, a obrigatoriedade do atendimento de sua função social, cuja definição é inseparável do requisito obrigatório do uso racional da propriedade e dos recursos ambientais que lhe são integrantes. O proprietário, como membro integrante de uma comunidade, se sujeita a obrigações crescentes que, ultrapassando os limites do direito de vizinhança no âmbito do direito privado, abrangem o campo dos direitos da coletividade, visando o bem-estar geral no âmbito do direito público. Os movimentos em prol da reforma agrária, que atuam com base no conceito de direito à propriedade apresentado no texto, propõem o que está na letra C, né? O movimento do sem terra. O grande lance é buscar, né, propriedades agrícolas improdutivas, né, e ocupar essas terras, torná-las produtivas, repartindo essas terras em um número grande ali de famílias. Letra C,
cebola. Questão 77. Aqui pegou a sequência de geografia, né? Bem grande. Ó. Tem mais um texto aí, ó, do Lewis Carroll. Devo estar chegando perto do centro da Terra. Deixe ver. Deve ter sido mais de 6.000 quilômetros por aí. Como se vê, Alice tinha aprendido uma porção de coisas desse tipo na escola. E embora não fosse uma oportunidade lá muito boa de demonstrar conhecimentos, já que não havia ninguém por perto para escutá-la, em todo caso era bom praticar um pouco. Sim, deve ser mais ou menos essa distância. Mas então qual seria a latitude ou longitude em que estou? Alice não tinha a menor ideia do que fosse latitude ou longitude, mas achou que eram palavras muito imponentes. O texto descreve uma confusão da personagem em relação aonde ela está, né? A posição que ela vai estar em relação ao planeta, né? Letra D de dado, referenciais de posição relativa. E aí, acho que chegamos no Michel de Vamos lá. novo. Vai ter acho que duas questões agora da nossa área. A arte pré-histórica africana foi incontestavelmente um veículo de mensagens pedagógicas e sociais. Gente, essa questão também faz fronteira com sociologia. A gente falou isso no primeiro ano, né, quando eu comecei a falar sobre a dimensão social da vida, né? E aí a arte é um contexto da pergunta, mas ela é uma questão interpretativa, tá? O San, que constitui hoje o povo mais próximo da realidade das representações rupestres, afirmam que seus antepassados lhe explicaram sua visão do mundo a partir desse gigantesco livro de imagens que são as galerias. A educação dos povos que desconhecem a escrita está baseada sobretudo na imagem, no som, no áudio visual. Isso é um dado histórico importantíssimo, né? Como a imagem serviu de narrativa, né? De transmissão e de formação de povos, né? De acordo com o texto, a arte mencionada é importante para os povos que a cultivam por colaborar para a transmissão dos saberes acumulados. Letra A. Os cristãos também usaram muito isso com as imagens, né? Lembre-se que a grande massa de pessoas não eram alfabetizadas. As imagens, as pinturas nas igrejas contavam a história da fé. Então, a imagem como fonte de aprendizado. Letra A. Podemos passar. E agora, essa é uma questão que eu achei até um nível, assim, de dificuldade. Não é uma questão difícil, mas é uma questão que você tem que tomar cuidado. Então vamos lá, tem um texto. Será que as coisas lhe pareceriam diferentes se, de fato, todas elas existissem apenas na sua mente? Se tudo o que você julgasse ser o mundo externo real fosse apenas um sonho ou alucinação gigante de que você jamais fosse despertar? Quando a gente estava lendo, eu falei para o Jota, isso lembra Descartes, hein? Se vocês se lembrarem dos textos do Descartes que a gente leu, Descartes que fazia essas questões para ele mesmo. Se assim fosse, então é claro que você nunca poderia despertar como faz quando sonha, pois significaria que não há mundo real no qual despertar. Logo, não seria exatamente igual a um sonho ou alucinação normal. Então ele tá nesse trecho, ele está falando o seguinte: se tudo viesse da sua cabeça, né, da sua mente, você não saberia o que é realidade e o que não é realidade, né? Então ele está fazendo aí, ele fala dessa perspectiva, né, da mente, da subjetividade como criadora de uma realidade, mas ao mesmo tempo ele está questionando essa visão, trazendo o elemento do sonho e alucinação. Como a gente sabe se de fato estamos sonhando ou não estamos sonhando? Essa é a questão que o Descartes se colocava e que ele está trazendo aí como uma crítica, né? Falando, bom, então você não poderia nem fazer essa pergunta para você mesmo se você não soubesse diferenciar o que passa na tua cabeça e o que está fora de você. Ou seja, qual é a posição que ele está ocupando, né? O texto confere visibilidade a uma doutrina filosófica contemporânea conhecida como
Idealismo, letra D, que nega a existência de objetos independentemente do trabalho cognoscente. Quer dizer, o que eu não penso não existe, ou eu não sei que existe. Ele está criticando essa visão, né? Dizendo, ó, se fosse assim, se eu não pudesse julgar o que está no mundo externo ou na minha mente, eu nunca despertaria, porque eu não saberia, portanto, a diferença entre real e sonho. Então ele está fazendo aí uma crítica a essa forma de pensar que tem a ver com o idealismo, tá? É uma questão um pouco complicada, porque o personalismo que vincula a realidade circundante aos domínios do pessoal, mas realidade circundante seria o contexto, né? Ou seja, tudo aquilo que se dá, que acontece num lugar, né, no tempo onde a gente está. Então não pode ser. Falsificacionismo tem a ver com Karl Popper, lembram? Refutar ideias científicas. Ele não está falando de ciência aqui, né? Falibilismo, né, que eu nunca ouvi falar, gente, sinceramente, não conheço, não existe uma escola filosófica com esse nome, não que eu saiba. E o solipsismo, né, que ele não está falando de limitações cognitivas, né? Ele não está falando que a mente tem problemas de conhecer. Ele está questionando a ideia justamente de você achar que tudo, para ser conhecido, tem que passar pela sua mente. Portanto, é idealismo, certo? Vamos lá para a próxima. Questão JP. 80. Faltam só 10, 11. Não, 11 quase. A demanda mundial para a produção de alimentos aumenta progressivamente a taxas muito altas. Atualmente, a maioria dos países e continentes, a água consumida na agricultura é de cerca de 70% da disponibilidade total. Para que haja redução da pressão sobre o recurso natural mencionado, a expansão da agricultura demanda melhoria no quê? Bem, se está gastando água demais, tem que melhorar a maneira como essa água vai ser gasta, né? Então é letra D, eficiência das técnicas de irrigação. Velocidade da colheitadeira não tem nada a ver. Manutenção de poço artesiano, né? Embora tenha a ver com água, não muda nada. Né? Escoamento hídrico do terreno tem a ver com chuva, com erosão, conservação de solo, né? E fertilização química também não. Tá? Então, eficiência da irrigação, né? Para usar menos água, né? Por exemplo, aquele gotejamento, analisar a umidade do solo e por aí vai. Questão 81. Né? Tem uma questão de geopolítica. Né? No caso do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a ênfase está posta no traçado de uma estratégia geral de desarticulação, não só dos inimigos reais, como dos potenciais, inserida na concepção preventiva que supõe que a mínima dissidência é um sinal de perigo e de guerra futura. Deve-se ter a capacidade para responder a uma guerra convencional, tanto quanto para enfrentar um inimigo difuso, atentando simultaneamente para todas as áreas geográficas do planeta. Trata-se de uma estratégia com pretensões mais abrangentes do que se desenvolveu até agora. Tomando o texto como parâmetro, qual tendência contemporânea impulsiona a formação de estratégias mais abrangentes por parte do Estado americano? Basicamente, ele disse ali que tem que estar ligado em tudo, né? Tem que estar ligado a responder o negócio aqui, mas tem que estar prestando atenção no que acontece aí em vários lugares, né? É a letra B, né? Organizações em redes, né? Que acompanha um pouquinho de política internacional, de grupos terroristas que atuam às vezes em vários países, como a Al-Qaeda, por exemplo, né? Então, letra B de bola. Questão 82. O planejamento deixou de controlar o crescimento urbano e passou a encorajá-lo por todos os meios possíveis e imagináveis. Cidades, a nova mensagem soou em alto e bom som, eram máquinas de produzir riquezas. O primeiro e principal objetivo do planejamento devia ser o de azeitar a máquina. O modelo de planejamento urbano problematizado no texto é marcado pelo, né? Então,
ele está falando aí, ó, de planejamento, né? A ideia de planejar deixou de ser aquilo que dominava, né, a organização da cidade, né, o processo de crescimento dela, né? É, depois ele fala assim, ó, a nova mensagem soa em alto e bom som, máquinas de produzir riqueza, né? Ampliação da participação empresarial, a especulação imobiliária, desenvolvimento urbano, né? As riquezas que são geradas a partir aí da valorização de áreas das cidades. Questão 83, mais uma de geologia. Eu nem vou me demorar muito nessa questão. Ó. Escudos antigos ou maciços cristalinos são blocos imensos de rochas antigas. Esses escudos são construídos por rochas cristalinas magmático-plutônicas. Tá vindo lá de dentro, né? Plutão, né? O deus lá do o Hades, né, para os gregos, Exato. né, lá do interior, né? Gente, lembrem-se um pouquinho de química aí, né? Os elementos químicos mais pesados, eles estão no interior da Terra, porque eles desceram ali, né? E quando tem uma erupção vulcânica, por exemplo, né, aquilo que é pesado vai para a superfície, né? Então, essa região aí, ó, formadas em era pré-cambrianas por rochas metamórficas, resistentes, estáveis, bastante degradadas. Né? Fala aqui ó, do escudo das Guianas e do escudo brasileiro. Essas estruturas geológicas são importantes economicamente por concentrarem minerais metálicos. Né? Então, uma região muito rica em minerais metálicos. Letra C, de cebola. Questão 84 sobre Tolstói. Essa vamos comentar juntos, porque a gente também discutiu aqui, gente. Isso. Então ele cita A Morte de Ivan Ilitch, que é uma obra literária do Tolstói. Em A Morte de Ivan Ilitch, Tolstói descreve com detalhes repulsivos o terror de encarar a morte iminente. Ilitch adoece depois de um pequeno acidente e logo compreende que se encaminha para o fim de modo impossível de parar. E aí é uma fala dele, nas profundezas de seu coração, fala dele não, do narrador. Ele sabia estar morrendo, mas em vez de se acostumar com a ideia, simplesmente não fazia e não conseguia compreendê-la. Está falando compreensão da sua própria morte, da morte, né? Na qual ele passou a sentir. O texto descreve a experiência do personagem de Tolstói diante de um aspecto incontornável de nossas vidas. Esse aspecto foi um tema central na tradição filosófica. Olha, o Jota e eu, quando a gente leu, no ato a gente pensou na letra A, sem ler com atenção, Sim. passando o olhar. Por quê? Porque Tolstói, ele tinha, né, como influência da sua obra literária, ideias marxistas, certo? Então, olha a pegadinha que tinha aqui. Se você estudou essa história, né, se já associa imediatamente, que nem nós, Marx, né, marxismo ao Tolstói. Mas, na verdade, ele está falando de um confronto do personagem com a morte. É essa questão que está em jogo, né? Com a personagem com a sua própria possibilidade de morrer, né? Qual é o tema central? Esse é o tema central de qual tradição filosófica? Vocês fizeram a última prova comigo do quarto bimestre, foi sobre esse assunto, existencialismo, né? Quando o indivíduo concretamente percebe a sua existência, não como uma abstração, como um conceito, mas como algo possível de ser vivido, né? E isso produz a angústia. Lembra que a gente falou do Sartre? Angústia, né, que leva o homem a tomar coragem, enfrentar, né, o destino ou fugir dele, que era a má fé. Portanto, é a letra E, existencialista, porque ele passa a reconhecer a si mesmo nesta dinâmica da vida que vai se encerrar. Gente, essa é uma questão para pegar quem bate o olho e vai na resposta, né? Se você só lê a primeira linha, Morte Ivan Ilyich Tolstói, você vai na letra A, né? Você tem que ler e reler ali, né, para chegar aqui, né, de como eles usaram esse trecho aqui para falar do existencialismo.
Exato. Questão 85, né? Tem aí, ó, um poema da Cora Coralina, né? Chamado O Cântico da Terra. Eu sou a terra, eu sou a vida. A ti, ó lavrador, tudo quanto é meu, teu arado, tua foice, teu machado, teu berço, o berço pequenino do teu filho, o algodão da tua veste, o pão de tua casa. E um dia bem distante a mim tu voltarás, e no canteiro materno de meu seio tranquilo dormirás. Plantemos a roça, lavremos a gleba. No contexto das distintas formas de apropriação da terra, o poema de Cora Coralina valoriza a relação entre que, né, ó, tio lavrador, já dá para matar aí, né? Letra C, camponeses e o uso da natureza, né? Latifundiários e fertilizantes, não tá falando tio tratorzão e não sei o que, né? Então é só interpretar o texto aí, não é difícil. Questão 86 não é minha, é sua, Michel. Exatamente, mas vocês estão percebendo como tem questões da nossa área que fazem interdisciplinaridade com linguagem. Olha quantos textos literários estão aparecendo aí para pensar os temas de humanas, né, de ciências humanas. Aí, gente, Montaigne, né, filósofo Michel de Montaigne, né, a gente mencionou muito rapidamente quando a gente falou de Renascimento, mas Montaigne deu um nome para um novo gênero literário. Foi dos primeiros a instituir na literatura moderna um espaço privado, o espaço do eu, do texto íntimo. Ele cria um novo processo de escrita filosófica, no qual hesitações, autocríticas, correções entram no próprio texto. Quer dizer, não é o texto impecável, é o texto que vai sendo feito de uma maneira um pouco aleatória e, ao mesmo tempo, né, de uma maneira autocrítica, de uma maneira em que o próprio autor vai arriscando, né, uma forma de escrita que ele mesmo pode ir contornando ao longo do próprio texto. É o ensaio, né? Quer dizer, o ensaio expõe concepções subjetivas de um tema, é o gênero que foi praticamente criado. Não dá para afirmar isso com todo rigor, mas assim, um dos criadores do ensaio é o Montaigne, tá? Próxima, questão 87, Declaração de Salamanca. Acreditamos e proclamamos que toda criança tem o direito fundamental à educação e deve ser dada a oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem. Toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de aprendizagem que são únicas. Sistemas educacionais deveriam ser designados e programas educacionais deveriam ser implementados no sentido de se levar em conta a vasta diversidade de tais características e necessidades. Como signatário da declaração citada, o Brasil comprometeu-se com a elaboração de políticas públicas educacionais que contemplem o quê, né? Ó, se ele está falando ali, ó, oportunidade da criança, aprendizagem, toda criança possui um monte de coisa ali que são únicas, né? Então tá indo na pluralidade do sujeito, né? Tem que olhar para cada um de acordo com as suas características. Letra C, cebola, né? Uma outra questão aí, dentro daquilo que o Michel falou, né? É interpretação de texto, é entender o que está sendo falado, o que está sendo pedido na questão. E se vocês notarem, aquelas questões que dá treta é que a questão não está tão bem formulada, ou as alternativas não estão tão bem formuladas, por isso que dá esse debate, né, entre os professores e também entre vocês aí, os alunos. Questão 88. Vai lá, Michel. E aí, gente, de novo aparece existencialismo na pessoa de Maurice Merleau-Ponty, né, que nós não estudamos só naquela passagem mais geral, mas que também não precisa saber muito de Merleau-Ponty para entender essa questão. É aquela típica questão no Enem de dois textos que você tem que achar
uma correspondência. Então, o primeiro dele é o grande poeta Fernando Pessoa, né? O guardador de rebanhos. Os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Quer dizer, ele compreende a partir dos seus sentidos, daquilo que ele percebe sensorialmente. E aí vem Merleau-Ponty na fenomenologia da percepção, né, e diz: tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, eu o sei a partir de uma visão minha ou de uma experiência do mundo sem a qual os símbolos da ciência não poderiam dizer nada. Então, Merleau-Ponty fala também da importância de se perceber, de se sentir o mundo. E por isso, sentir, né, não é da mesma natureza do raciocinar. Sentir é de uma natureza física, né? E a partir disso se pensa e se constrói o conhecimento. Portanto, qual é a correspondência entre os dois? Ambos estão falando de corporalidade, né? De algo corporal, que o corpo compreende o mundo ao redor, que o corpo é a passagem, né, das sensações que levarão às ideias, né? Então a questão diz: os textos mostram-se alinhados a um entendimento acerca da ideia de conhecimento, numa perspectiva que ampara a valorização do corpo na apreensão da realidade. Ou seja, o corpo é o meu eu, né? Não há uma separação entre eu e corpo. Não cabe Descartes aqui, né? A mente distinta do corpo, da extensão. Não, o corpo sou eu, né? Então é pelo corpo que eu, sentindo o mundo, eu posso traduzi-lo em ideias e em conhecimento, certo? Vamos lá, gente. Duas últimas questões, elas são bem rapidinhas, né? Questão 89. A expansão das cidades e a formação das aglomerações urbanas do Brasil foram marcadas pela produção industrial e consolidação das metrópoles como locais de seu desenvolvimento. Na segunda metade do século XX, as metrópoles brasileiras estenderam-se por áreas de ocupação contínua, configurando densas regiões urbanizadas. O resultado do processo geográfico descrito foi o que está na letra B, né? Se a cidade vai crescendo, né? Lembre-se que a cidade ela não cresce de maneira igual, ordenada, planejada, né? E geralmente esse crescimento, principalmente aí nas cidades brasileiras, né, foi das pessoas que saíam do campo e vinham viver nas cidades e moravam nas periferias, né, nas áreas periféricas, portanto, letra B de bola. E o último exercício, ele trouxe aqui uma figura, né? E a ideia era interpretar a figura. Eu confesso para vocês que eu ainda não consegui interpretar essa figura na sua totalidade, né? Eu entendi aqui os símbolos, eu consegui perceber aqui os meses do ano, mas eu ainda não consegui entender o motivo de ter esses três círculos, né? O que significa cada círculo. Mas de qualquer forma, né? Ele pede aí para olhar a imagem e ver o que faz sentido de acordo com as alternativas, né? Então a dinâmica produtiva apresentada na imagem tem como estratégia central o quê? Você vai olhando aqui as imagens, ó, tem boizinho, aqui ó, no mês de fevereiro até março. Depois de março a maio tem aqui, né, plantio e limpa do território, né? Aqui ó, tem milho verde, depois milho seco, né? Então ele está falando de tempo, né? Adequação ao tempo da natureza, né? Que a produção agrícola ela vai se adequando ao tempo da natureza. Gente, falamos aqui ó, por 1 hora e 23 minutos. Já é quase meia-noite e meia, Michel. Pois é, não, gente. Olha, que a gente não faz por vocês, hein? Porque a gente gosta pra caramba de vocês, tá torcendo por vocês, e eu espero que vocês tenham curtido essa nossa análise, esses nossos comentários. Claro que torcendo para que vocês tenham acertado absolutamente tudo, né?
E valeu, gente. Obrigado por nos acompanhar até esse horário. E foi legal. Fizemos com prazer, né, Jota? Sim, sem dúvida nenhuma. Gente, muito obrigado. Espero que todo mundo, né, tenha paciência para ver, né, essa quase que 1 hora e meia aí de comentários, né, mas foi feito com o coração aí para todos vocês. Obrigadão, gente. Valeu, turma. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Abraços filosóficos. E geográficos também.